Aqui é a Nai, do Codando com Nai, e no vídeo de hoje nós vamos fazer aquela clássica tela de login e cadastro das redes sociais. Nós vamos então utilizar o Angular e para salvar os dados será no local storage do seu computador. Então, se você gosta de tecnologia e programação, não se esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na bio, curtir e compartilhar o meu vídeo. Então vamos começar o nosso projeto. Primeira coisa é a gente vir aqui no prompt, né? E colocar, se você não tiver o Angular instalado, você vai dar um npm i-g, né? Para instalar de forma global, @angular/client. E aí você vai dar o enter e vai instalar o Angular de forma global no seu computador. No caso aqui eu já tenho, então não vou dar esse comando. Então pra gente criar o nosso projeto, a gente dá um ng new, e aí você coloca o nome do projeto que você quiser. No caso, eu vou criar o projeto tela-login. E aí você dá o enter, e ele vai fazer a instalação, né? Aqui primeiro ele vai fazer a pergunta pra gente de qual style sheet que nós vamos estar usando. A gente está usando o CSS mesmo. Aqui, no caso do nosso projeto de hoje, como é só uma tela de login, ele vai ser uma página comum, bem simples, então não precisa ativar isso aqui agora. Mas, né, se você for integrar essa tela de login com outras coisas, você pode ativar depois e fazer um projeto mais complexo, mas no momento vai ser não. E pronto, ele vai instalar todas as dependências, todos os pacotes, é só esperar, demora um pouquinho, em alguns computadores demora mais que outros, mas é isso. Então terminou a instalação, criou aqui pra mim o projeto, vamos abrir, eu vou fazer com code, pode usar o teu IDE, né, da sua preferência. Então vamos lá, né? Aquele modelo básico do Angular que já vem então com o público. Aqui vai ter só o favicon, né? Que já é o do Angular que vem. E aqui o nosso src, né? A nossa pasta source. Aqui tem o HTML básico que já vem aqui escrito o nome, né, do nosso projeto e tudo. Mas o que a gente usa mesmo quando a gente faz um projeto Angular é aqui o nosso app, né? Que vem os components, os routes e tudo mais. Se a gente abrir aqui o terminal e der um ng serve, que é pra gente deixar rodando a nossa aplicação enquanto a gente vai fazendo ela. Então vamos lá, vamos dar um enter aqui. Normalmente abre na pasta 4200. Vamos ver aqui, tá construindo. E pronto, abriu na página 4200. Para você abrir essa URL, é só clicar em Ctrl e clicar aqui, né? Então pronto, abre essa tela aqui, né, do Angular. Vou colocar aqui dividida a tela, só pra gente ver a princípio, pra vocês verem essa questão de tempo real, né, que ela vai fazendo a alteração. A gente vai apagar, então, primeiro todo esse conteúdo que o Angular já coloca pra gente. Ele tá aqui, olha, no nosso App Component HTML. Então aqui tem tudo, olha, tem aqui o CSS, já tem todo aqui, tá tudo. Então dá um Ctrl A e deleta tudo e pode dar um Ctrl S. E prontinho, já apagou aqui tudo, já resetou, né? Aqui nesse HTML a gente vai deixar o nosso route, deixa eu colocar aqui, é assim, né? Router Outlet. Nós vamos colocar esse aqui, que é para informar para o nosso programa que aqui o app, que é a principal, né, componente daqui, vai estar direcionando para os nossos routers, que vai ser a nossa página de login e a nossa página de home que a gente vai estar criando, né? Então a gente coloca ele aqui, pode fechar, a gente não vai mais utilizar aqui o HTML. Os outros, se vocês forem, tá vazio, né? O CSS, os outros estão vazios. E agora vamos realmente começar a configurar o nosso projeto. Então vamos lá, agora criar as nossas páginas. O próprio Angular já cria pra gente com todos esses componentes aqui, né? Então só vamos dar o comandinho aqui pra ele, que vai ser ng generate component e foi component, né? Component. E aqui nós vamos colocar então o nome da pasta que a gente quer criar, que no caso vai ser pages, barra o nome da página que a gente quer, né? No caso eu vou criar aqui chamada auth, para ser de autentificação. Então vamos lá.
Ele vai criar já, ó, vai aparecer aqui embaixo que ele tá criando. Pode abrir aqui, ó, ele já criou o Alf com os componentes, tá vendo? Com CSS, HTML, o TypeScript, tudo que a gente precisa aqui. Ok, agora vamos criar também já a home. Só colocar a seta pra cima e fazer a alteração aqui. Home, nós vamos criar lá na mesma página, na mesma pasta, né, no caso. E prontinho, quando abrir aqui em Pages, já tem aqui o Alf, tem aqui o Home, já com os componentes que a gente precisa, né? Então vamos começar a fazer as alterações que a gente quer no nosso projeto. Eu vou estar fechando aqui o terminal. E vamos, primeira coisa, configurar o nosso App Routes aqui. A gente precisa configurar ele para tá direcionando para as rotas, né, das nossas páginas, da autentificação e do home. Então vamos lá, aqui dentro desse nosso array, né, a gente vai colocar então o array dos paths, dos caminhos que a gente precisa. Então, abre aqui umas chaves e dentro dessas chaves vamos colocar path, dois pontos, aspas simples, e aí vai ser vazio, porque é o nosso home, né? Vai ser o nosso Alf, no caso. O Alf vai ser um caminho vazio, que é a primeira página que vai estar aparecendo. A vírgula já coloquei. Load component. E aqui vai ser uma arrow function. Então, assim, né? Uma arrow function. E vamos colocar aqui import. Abre parênteses de novo, aspas simples novamente, e aqui nós vamos colocar o caminho dessa nossa página, né? Que vai ser ponto barra, e aqui vocês podem escolher o caminho de vocês, olha, pages, que vai ser o caso, alf barra, alf component, é esse aqui que a gente precisa. Pronto, aqui tá o nosso caminho, né, que a gente precisa. Aí aqui na frente, aí a gente tem que colocar ponto then, aqui, m, arrow function, e aqui na frente m.alf component, já até apareceu aqui, só clicar e prontinho. Aqui tá construído o nosso caminho do nosso alf. Agora, nós vamos colocar aqui embaixo o do home. Vai ser a mesma coisa, vamos só colocar uma vírgula aqui, eu vou até copiar esse aqui de cima e vou colocar aqui embaixo. E vou fazer as alterações necessárias. Por exemplo, aqui o nosso path já vai ser o path home. Aqui, pages, aqui já não é alf, aqui é home. E aqui, home component. Então, aqui na frente vai ficar o quê? Aqui na frente vai ficar o home component. E agora sim, tá montado o nosso routes. Agora nós vamos lá para nossas pages. Aqui no nosso alf e alf component HTML. Aqui, se vocês voltarem, né, na nossa página aqui que a gente abriu, já apareceu aqui alf works, que é esse parágrafo aqui que o Angular já cria pra gente. Então, a gente pode só apagar, isso é bom que mostra pra gente que as nossas rotas estão funcionando, né, que a página primeira, né, a página que não tem um path, já tá aparecendo aqui alf works. Você pode até colocar aqui /home, pra você ver, olha, vai aparecer Homeworks, ou seja, o path tá funcionando certinho, o nosso router tá configurado certo. Mas, enfim, vamos mexer aqui primeiro no alf, né? Pode primeiro apagar isso aqui. E a gente tem que pensar o que a gente quer no nosso componente da autentificação, do login realmente. Então, a gente tem que pensar que a gente tem duas telas, né, de autentificação. Primeiro, a que a pessoa faz o cadastro. No cadastro, então, a gente pede o quê? O nome, o e-mail, uma senha. Então, tem que ter esses 3 inputs. Tem que ter um botão submit. E também tem que ter lá embaixo uma frase tipo assim, já tem o login, então preencha, alguma coisa assim, entrar, né? Já tem o login? Clique para entrar, alguma coisa assim. E também tem a nossa tela, então, de login. Nessa tela de login, a gente já não precisa solicitar o nome da pessoa, porque já está salvo. A gente apenas vai fazer aquele check do e-mail, da senha, um botão de submit também, e uma frase embaixo falando, não tem cadastro, cadastrar, alguma coisa assim. E esse cadastrar ser uma opção, tipo um botão, que nos leve para a página de cadastro e dá cadastro para de login. Então, vamos lá. Vamos começar, então, colocando aqui um body. Vamos separar esse body pra gente conseguir ajustar legal depois a nossa página. E vamos colocar uma div.
A gente vai separar aqui em várias divs, porque a gente vai ter que fazer de uma forma, né, que tem essa alteração de quando tá no cadastro, quando tá no login. Pra gente não ter que ficar fazendo páginas diferentes, a gente vai criar aqui de uma forma que altere, né, as frases ou os inputs de acordo com a página que a gente tá. Então vamos lá. Aqui nós vamos começar, vamos criar a classe que vai ser global do nosso auth. Então vai ser auth container. E aqui embaixo, nós vamos começar realmente o nosso código da primeira parte, assim, que vai aparecer. Então, nós vamos começar com H2, que pra mim é o que faz mais sentido, que é para identificar se eu vou estar na página de login ou de cadastro. Então, nós vamos usar um double stage, né, que é as chaves duplas. E dentro, nós vamos colocar is, sem espaço, login mode. Ou seja, aqui a gente tá falando, vai montar dessa forma. É a página de login? É o login, o modo login? Se for, aparece então escrito no H2 login. Agora, se não for a página de login, então é a página de cadastro, vai aparecer pra gente escrito cadastro. Então foi isso que a gente acabou de fazer. Vai ficar dando esse erro porque a gente ainda não criou a nossa lógica, né? Que a gente vai criar depois aqui no nosso component TS. Então vai ficar dando esse erro mesmo. Vamos só criar aqui primeiro a nossa ideia do que a gente quer na nossa página. Então essa vai ser a primeira parte. Então agora a gente tem que criar o nosso form, né? Porque esse primeiro é o título. Então agora a gente tem que criar o que vai estar dentro do formulário. Então vamos começar com o form, né? A gente vai apagar esse action aqui. Apaga. E vamos lá. A gente vai usar aqui do Angular o form group. É o cochetes mesmo. Então, nós vamos usar o form, é minúsculo form, na verdade, form group. O form group é igual, aí entre aqui, form. Aqui nós estamos usando uma função do próprio Angular, né, do form group. E aqui dentro, a gente, na verdade aqui fora ainda, a gente vai colocar o ng, abre então aspas não, né, parênteses, ng submit. Submit. Sim. Que vai ser igual a on submit. Aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando que ele vai funcionar quando ele ocorrer o submit dele, né, quando ele for submetido, enviado. Então, aqui já tá pronto. E aqui nós vamos montar o que a gente quer dentro do nosso formulário. Agora, pensando mais uma vez naquele formato. A primeira parte, a gente vai querer que para a pessoa colocar um nome. Só que o nome, ela só precisa aparecer na página de cadastro, não precisa aparecer no de login, correto? Então aqui nós vamos colocar a função de quando for só no cadastro. Então nós vamos usar de novo esse isLoginMode. Então vamos lá, nós vamos criar uma nova div aqui, onde vai ser só o que a gente quer que apareça no cadastro, que vai ser diferente do login. Então vamos lá, aqui nós vamos colocar um ng if, ou seja, se, né, a gente está usando a função do Angular do se isso aqui for verdade, né, então no caso a gente vai estar negando o isLoginMode, ou seja, não é o login mode. Se não for o login mode, faz isso aqui, ou seja, se for o cadastro, né? Então, o que a gente vai querer que aparece? O nosso input do nome, né? Então, a gente vai usar aqui o label. Aqui na frente, a gente vai querer que apareça nome, né? Pra pessoa saber o que ela tem que digitar. Então, aqui, o for vai ser name. Então, label for name. E aí, embaixo, a gente coloca o nosso input. Input vai ser do type name, né? Opa. Do type name. E aí, aqui na frente, vamos colocar ainda o form control. Form control. Tudo isso que estiver dando erro aqui é que a gente tem que importar lá no nosso TypeScript, né? Aqui no nosso component. A gente tem que importar eles para eles estarem funcionando. Então, assim que a gente for para lá, vai parar de dar todos os erros aqui. Vocês vão ver, vai ser automático. Vamos para lá, importamos, que é bem no início. Para de dar erro todos aqui na HTML. Aqui é só pra gente ter a ideia do que a gente está construindo mesmo. Então, vamos lá. Aqui vai ser formal control name é igual a name. Ok. Então, vai ficar assim por enquanto, né?
montamos aqui o que a gente quer que seja diferente do cadastro. Por quê? Os próximos itens já vão ser iguais nos dois, que vai ser o quê? O e-mail, a senha, o botão de submit e a frase embaixo, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, ao invés de a gente deixar type, vamos colocar ID, porque não tem um tipo de input chamado name, né? Mas a gente pode colocar como ID pra gente ter essa identificação. E agora vamos para a parte do formulário que não é diferente para nenhum deles. Então aqui a gente não precisa criar uma div, né? A gente já pode só começar o nosso label, que aqui no caso vai ser o e-mail, vai ser o próximo. Então vamos colocar aqui, aqui dentro, e-mail, 2 pontos, né? Vamos dar um espaço aqui entre o escrito e os 2 pontos para ficar mais bonito. E aqui embaixo de novo o input. Aqui nós vamos usar, vou até copiar essa parte aqui de dentro, para não estar escrevendo aqui de novo. Aqui. Então aqui a gente muda para e-mail. E aqui, form control name, e-mail. Vamos deixar desse jeito. Próximo. O próximo é a senha. Só que a senha, ela tem um diferencial, que é o seguinte. Quando a pessoa está fazendo o cadastro, ela não sabe qual que é o limite de senha, qual que é o tamanho da senha que ela tem que pôr, porque isso não está sendo informado para ela em lugar nenhum. Então a gente precisa informar aqui. Só que quando ela está fazendo o login, a gente não precisa informar o tamanho da senha que ela tem que usar, porque assim, a gente imagina que a pessoa sabe a senha que ela tem que usar para entrar naquilo, né? A gente sabe que muitas das vezes não é essa a realidade, mas é o que a gente imagina que deve acontecer. Então, assim, na hora que a gente for fazer o cadastro, né, tiver na página de cadastro, a gente vai querer que tenha essa pequena alteração de aparecer um placeholder diferente do que na página de login. Na página de login não vai ter placeholder nenhum, enquanto na página de cadastro vai estar informando que, no caso, eu pensei em colocar uma senha que tem que ser maior do que 6 dígitos, então a gente vai informar isso para o usuário, né? Então vamos lá, a gente vai fazer essa alteração, mas na parte de baixo. Então aqui você começa normal, com um label. Aqui vai ser password, né? Password. Password. Desse jeito. Aqui na frente você vai escrever senha, né? Pra pessoa saber que ela tem que colocar a senha dela. Espaço assim. E agora aqui embaixo que vai ter o diferencial. Aqui embaixo nós temos que usar essa lógicazinha assim do login mode e o que tem que estar aparecendo em um, o que não tem que estar aparecendo em outro, né? Então vamos lá. Vamos começar também com o input. Começa igual. Aqui nós já vamos trocar para o nosso ID, que vai ser o ID password. E na frente aqui que vai vir as coisas diferentes, né? Então aqui na frente a gente vai colocar o type password. Aqui em cima também vamos colocar o type, porque tem o type e-mail, né? Então vamos colocar aqui para ele saber qual que é, o que tá esperando, né, de ser preenchido. Então ok, type password. E agora sim, vamos pensar. A gente quer um placeholder, né? Faltou colocar esse form control aqui. Não colocamos aqui embaixo. Então vamos copiar aqui de cima também. Ctrl C, Ctrl V. E aqui dentro, password. Ok. Agora sim. A gente precisa aqui colocar o placeholder, né? Então vamos lá. A gente aqui vai colocar placeholder dentro assim. Placeholder. E agora a lógica, né? A lógica vai ser a seguinte. Is login mode é o modo de login? Se for, vai ser vazio, porque igual a gente falou, é suposto a pessoa saber a senha. Agora, se for um de cadastro, a gente vai escrever. Vamos escrever assim, informe pelo menos 6 dígitos. Desse jeito. Ou seja, então, quando estiver no cadastro, vai aparecer essa daqui da frente. No login não vai aparecer nada escrito no placeholder. E pronto, aqui tá feito o nosso formulário. Falta o quê? Falta o nosso button, né? A parte do nosso formulário que vai ser preenchido já tá. Falta agora a gente acrescentar o nosso button. Agora aqui, então, ficou faltando só o nosso button, né? Então, vamos lá. Nosso button. Entretanto, o nosso button, ele tem que ser diferente do cadastrar pro de login, né? Porque se você parar pra pensar, no cadastrar tem que estar escrito no botão cadastrar. Agora, no login vai estar escrito entrar, né? Então, tem que ser diferente, não pode ser o mesmo escrito para todos. Primeira coisa, vamos colocar aqui o type do nosso button, né? Que vai ser submit, para submeter, né? E agora, aqui
aqui, né, no que vai estar escrito, nós vamos estar utilizando dessa mesma lógica aqui do nosso H2. Vamos colocar aqui embaixo. A única diferença vai ser que aqui no login vai estar escrito entrar e aqui no nosso cadastro vai estar escrito cadastrar, né? Vou apagar só essa última aqui e fazer essa alteração. E agora sim, nosso formulário está montado, né? Com os nossos inputs e o nosso button. Ficou faltando agora, para essa nossa parte da autentificação estar perfeita, tá faltando só aquela frasezinha que eu falei que vai aparecer embaixo para possibilitar essa mudança entre cadastro e login, igual tem normalmente nos sites, então vai estar faltando só isso. Então vamos lá, aqui nós vamos colocar um P, né, porque vai ser um parágrafo, e agora esse parágrafo vai estar escrito diferente também de um para outro, né? A gente tem que lembrar disso. Então vamos usar a mesma lógica daqui de cima. Vamos colocar aqui no P. Então, se for a página de login, o que a gente vai querer escrito? Eu já deixei anotado aqui pra gente ter como básica uma frase mais de rede social, igual eles usam. Então, no caso aqui, vai estar não tem conta. A pessoa não tem conta, então vai aparecer isso no login. E já no cadastrar, vai estar para direcionar para o login, caso a pessoa tiver conta e tivesse direcionado para ir sem querer. Vai estar, já tem conta? Aqui também com uma pergunta, né? E aí, beleza, mas como que ele vai ser direcionado? A gente vai acrescentar um button. Então vamos lá, dentro do P vai ter um button. E o button também vai estar com essa lógica do Login Mode. Então vamos lá, copia aqui de novo. Cola aqui. O tipo, né? O tipo desse aqui já vai ser aquele clique, porque vai ser assim que fizer o clique, vai fazer uma coisa. Aqui no caso vai ser toggle. Escreve certo. Toggle mode. Beleza, a gente vai montar ainda, né, essa lógica, por isso que já tá dando erro. E aqui é o modo de login, então vai aparecer o quê? Vai estar aparecendo aqui pra levar pro cadastrar, né? Então vai estar cadastrar, tá certo. Agora, se tiver no modo de cadastro, vai aparecer fazer login. Aqui, ao invés de cadastrar, vamos falar criar conta, né? Acho que fica mais bonito. Criar conta. Acho que assim fica melhor. Então, ok. Acabamos de montar o nosso HTML. Na verdade, o nosso toggle aqui tá escrito errado, né? É com 2 Gs e não 2 Os. 2 Gs. Vamos salvar aqui. E agora vamos configurar o nosso TS. Vou estar fechando eles aqui. E vamos configurar aqui, ó, o nosso Auth Component TS. Então, a gente vai estar salvando, né, esses usuários que se cadastrarem no Local Storage. Então, a gente precisa já criar aqui a nossa lógica pensando nisso, para depois a gente não ter que implementar a parte. Então, já vamos ir construindo já com essa ideia em mente. Então, para isso, para já pensando nesse Local Storage, a gente precisa criar aqui o nosso usuário, né? Então, vamos lá. Ele vai ser uma interface chamada usuário. E esse usuário vai salvar o quê? Esse usuário a gente vai querer que salva nome, e-mail e senha. Então vamos lá, é o name, que é o primeiro, que vai ser uma string. Ok, ponto e vírgula, né, não é vírgula. Agora aqui a gente tem o e-mail, que também é uma string, e a nossa password, que também é uma string, né? Agora vamos importar aqui, né, as coisas que a gente já usou lá no nosso HTML, até a gente tem que importar eles aqui, nos nossos imports. Então, nós vamos importar o Form Model, nós vamos importar o Reactive Forms Model e o Common Model. Nós vamos importar esses 3. E aqui embaixo vamos começar realmente a construir as nossas lógicas, né? Primeira coisa, aqui na frente, colocar um implements on init. E aí, aqui embaixo, vamos começar a construir o nosso formulário, né? Então, vai ser form, form group. Aí não apareceu aqui, né? Então, vamos lá. É maiúsculo primeiro, né? Form group. Esse. Ponto e vírgula. E aqui embaixo, o nosso is login mode.
e vamos setar ele como true. Por quê? Isso aí também você pode alterar, né? A gente tá colocando que o islogin mode vai começar como true porque ele vai começar como na tela de login e não na tela de cadastro, né? Normalmente quando a gente entra numa rede social, ela começa a tela de login e se você não tiver uma conta, você vai pra tela de cadastro. Então a gente vai estar construindo desse jeito aqui. Vamos agora montar o nosso constructor. O constructor tem aquele formato, né? Assim. E aqui dentro nós vamos colocar o nosso form builder, né? Que vai construir o nosso formulário. Então vai ser private fb, espaço fb, form builder, vírgula, e embaixo private, tá certo? Tá. Private router, 2 pontos, router, esse aqui de baixo. Agora vamos colocar o nosso setup form, que aqui a gente vai setar como que a gente quer, né, aquelas coisas que a gente já construiu no HTML aqui na questão do formulário, como que é construído esse formulário, o que que ele tem que aceitar, o que que ele tem que validar. Então agora aqui que nós vamos criar isso. Então coloca ele vazio, né, void, e agora nós abrimos as chaves e vamos colocar aqui o que que a gente quer que seja validado, o que que aparece primeiro. Então vamos lá. Então vai ser this.form é igual a this.fb.group. Aqui você abre parênteses, abre chaves de novo e vamos setar aqui dentro. Aqui dentro vai ter o name, né, que é o que a gente criou. Ele é um array vazio, começa assim, vírgula, e-mail, array também. Só que o e-mail, né, vai começar como vazio aqui. O e-mail tem que ter umas validações, tem que ter umas coisas. Então vamos lá. Aqui você vai abrir outro array, né? E vai colocar validators, não apareceu ainda que eu quero isso, validators, ponto, required. Esse required aqui é pra falar que é obrigatório, né? Não dá pra não colocar, ele é obrigatório, é um control. E aqui nós vamos colocar outro validator, ponto, email, que só vai aceitar se for escrito realmente e-mails, né? Agora aqui o nosso password vai ser mais ou menos no formato do nosso e-mail de cima, né? Aqui na frente que nós vamos setar aquela questão do número, da quantidade de dígitos que vai ter na nossa senha. Então vamos lá, validators, pronto, required também, vírgula, validators, ponto, e aqui vamos colocar o número que você quer. Min last, ou seja, o mínimo de dígitos aceitos vai ser 6. Isso porque eu quero 6. Vocês podem colocar o número que vocês quiserem. Agora nós vamos criar essa funcionalidade aqui, ó, desse toggle mode. Vou até dar um Ctrl C aqui, que é o que vai fazer mudar, né, do cadastro pro login, essa funcionalidade aqui que nós vamos estar criando. Ctrl V, 2 pontos, void. Abre aqui e vamos começar a montar, né, o que ele vai fazer, que é uma lógica simples, que é só mudar de um para o outro. Então, this.isLogin mode tá no modo login, né, que tá na nossa página de login. Então, se clicar nele, vai fazer o quê? Vai mudar, né, isLogin mode vai pro cadastro, né, então aqui a gente tá negando. Então é isso, essa é a função desse toggle mode. Agora vamos criar a função do nosso local storage, né, que vai fazer ele salvar, ele pegar os nossos usuários que já estão salvos, essas coisas. Vamos começar então com get usuários, né, que é para pegar os usuários no plural. Então, 2 pontos, usuário, né, pegar o array de usuário que a gente criou aqui em cima, né, vai pegar esse array de usuário e vai fazer o quê? O que ele vai retornar para nós, qual que é a funcionalidade que ele vai estar fazendo. Const dados é igual a local storage, né, que é para pegar do local storage, ponto, get item, vai pegar o item, que item, o item é, assim, que item que ele vai pegar? Ele vai pegar pra gente o item usuários, desse jeito. Agora aqui embaixo,
mais uma funcionalidade, o que ele vai retornar pra gente, né? Sempre é esse mesmo molde constante. O que ele vai fazer? Ele vai pegar dados. Esses dados são o quê? São esse item do local storage, chamado usuários. E ele vai fazer o quê? Vai retornar pra gente. Vai retornar o quê? Dados. Opa! Os dados, né, que a gente acabou de criar em cima, constante. JSON. Ele vai retornar pra gente em formato JSON. Então, JSON.parse dados. Meu Deus, sempre escrevi errado. Dados. 2 pontos. Array. Opa. 2 pontos, né? 2 pontos. Array. Aqui tá escrito errado, né? Parse. Desse jeito. Ponto e vírgula. Ou seja, se tiver dados, retorne esses dados, né, em formato JSON. Agora a gente vai fazer a função salvar usuários. Esse salvar usuários vai ser uma lista, usuário, né, array, void. Tá, desse jeito. E aqui dentro, o que ele vai fazer? No caso, ele vai pegar local storage, ponto set item, né, que é pra salvar um item, set item, usuário, vírgula, JSON. Ou seja, ele vai salvar como JSON. String file, lista. Então aqui a gente tá criando que, quando ele for salvar o usuário, né, ele vai salvar no local storage set item, usuário, como o quê? Como uma lista, usando JSON. Agora aqui a gente tem que criar a nossa lógica do nosso onSubmit, que vai ser a parte mais extensa aqui da nossa lógica aqui, porque ele tem que fazer todo submeter, né, esse formulário. Então ele tem que submeter o formulário quando for cadastro, de um jeito, que é para salvar no banco de dados. Agora, quando for do login, ele tem que submeter esse cadastro para procurar no nosso banco de dados se já tem, se tiver, já dar esse retorno para a pessoa, né, falando, não, esse e-mail já tem cadastrado e tal, retornar então. Agora, se não tiver, salvar esse e-mail, salvar esse usuário. Então, assim, é uma funcionalidade bem extensa, com bastante coisinha, mas vamos lá que é tranquilo. Então, vamos começar aqui. Nosso onSubmit. Vou até copiar aqui para não ter o erro de escrever errado, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos criar ele, então. A primeira coisa que eu acho que é interessante aqui de criar, né? Vamos colocar aqui o nosso void. Mas a primeira coisa que eu acho interessante aqui de criar é a gente ter uma forma de ver se deu um erro, se o formulário foi de alguma forma não enviado. Então a gente deixa aqui o nosso console log pra gente ver se tiver dado um erro e já saber que erro foi lá no nosso console. Então vamos criar isso. Então vamos criar aqui console.log, o form, deixa eu ver, form submit, vamos deixar assim, submit. Enviado. Vamos colocar enviado. Ou seja, aqui, se for certo, vai aparecer isso aqui, forma submit enviado, beleza. Agora a gente tem que criar um if, né? E se não for? E se der errado? If this ponto form ponto invalid, que, ou seja, se esse formulário for por algum problema, ele for inválido, o que ele vai retornar? Return console log, e o que a gente escreve? Form inválido. Mas se ele só falar pra gente que o form foi inválido, como é que a gente vai saber onde que tá o nosso problema? Aqui a gente vai colocar pra ele retornar pra gente o erro, pra gente ter, tipo assim, noção. Tá inválido, mas meu erro foi aqui. Então vamos lá. Form inválido, vírgula. E aqui a gente coloca this ponto form ponto errors. Esse aqui. Então assim a gente fica sabendo, o formulário não foi enviado, beleza, é um form inválido. E aqui ele retorna pra gente os erros que foram disparados por causa desse problema. Qual que foi o problema? Ele vai retornar escrito no nosso console o problema correto. Agora que a gente já criou, né, a gente não terminou de criar aqui o submit, só vou mostrar pra vocês uma coisa. A gente fez primeiro o HTML,
tava dando erro, porque a gente ainda não tinha feito os imports aqui, não tinha criado todas as funcionalidades. Agora que a gente fez o último, né, que tava faltando, que era o onSubmit, aqui já parou de dar erro. Obviamente, né, ainda tá dando erro aqui porque não tá completo, ainda falta coisa, tá faltando paradas aqui pra gente fazer. Então, ainda tá dando erro, não vai funcionar, né, o nosso formulário aqui vai estar dando erro, claro, mas aqui já tá funcionando. Aqui, né, no caso, no HTML, já não tá mais dando erro. Então, por isso que eu falei que é um processo. A gente tem que fazer aos poucos. Não ficar assustado quando dá erro, porque acontece. E esse erro aqui não era pra estar acontecendo. Ah, eu esqueci de implementar o nosso ng init. Então, vamos implementar ele aqui. Então, foi esse o erro. ng init. Ó, já parou de dar o erro. E aqui dentro, a gente vai colocar this.setupForm. E falta abrir assim e ponto e vírgula. Era esse o erro, então parou de dar erro. Se a gente for aqui, já até tá aparecendo o nosso formulário, né? Ainda não vai estar funcionando o submit, no caso, porque a gente ainda não criou essa funcionalidade. Mas aqui já tá, olha, o nosso botão criar conta, fazer login, já tá funcionando essa lógica. Mas tá faltando o nosso submit aqui que a gente tá criando agora, né? Então vamos lá, vamos continuar. A próxima coisa que a gente tem que fazer aqui é as nossas constantes, né? Setar elas aqui. Então vamos lá. A gente tem a const, as consts, né, dos nossos inputs, né? Que é o name, no caso do cadastro, o e-mail e a nossa password. Ok, aí agora nós temos outras constantes, né? Aqui a gente tem que setar que vai ser igual ao valor, né, do formulário pra gente tá fazendo essa constante aqui. This.value, não é value primeiro, é form value, né? É o valor do formulário, ponto value. Desse jeito, ok. Agora tem const usuários. Agora nós setamos aqui const usuários, né? É igual a this.get, opa, dei espaço, get usuários. Ou seja, quando for falar usuários, é para fazer o quê? Para pegar lá nos nossos usuários que a gente criou aqui em cima, né? Get usuários, vai chamar essa função aqui de cima. Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui a criar essas outras funcionalidades. Aqui ficou faltando só as nossos parênteses, né? Então vamos lá. Então a gente agora vai criar um if o quê? Is login mode? Ou seja, tá no login mode, então vai fazer uma coisa, né? Então vamos setar isso. Opa. O que ele vai fazer? Então ele vai fazer aqui pra gente const usuário, né? Aqui, o que ele vai estar fazendo? A pessoa escreveu, tá no login mode, então a pessoa escreveu o e-mail, a senha e clicou no enter, né, pra fazer o submit. Aí o que ele vai fazer? Tá no login mode, ele vai lá no usuário e vai procurar se existe essa pessoa. Ok, então const usuários é igual a usuário, const usuário no caso, né, porque só tem um usuário tentando entrar. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai lá nos usuários, que a gente tá chamando aqui, que vai dar o get, né, vai pegar os usuários que existem no nosso local storage. E vai fazer o quê? Ponto find, ou seja, vai buscar, vai buscar, find é buscar, né? Vai buscar o quê? Vai buscar de acordo com o que a pessoa escreveu. Então, o, que vai ser o nosso usuário, que a gente tá referenciando aqui, o ponto e-mail, vai conferir lá. Aqui é o, né? Não é usuários. É o ponto e-mail. Ou seja, vai lá e vai ver. Existe esse e-mail desse usuário? Se existe, então tá bom. Existe, então vai ser igual ao e-mail. E tem mais uma funcionalidade. Opa, foi um E a mais. O password, né, que a gente precisa colocar aqui. Sempre está entrando esses usuários. É só o U mesmo, que a gente tá só referenciando usuários. Então, password igual o password. Igual a password. Desse jeito. Aqui ficou faltando, né, a setinha assim, pra gente tá referenciando que o U, que vai ser o usuário que tá tentando entrar agora, ele vai ter o e-mail que ele colocou, se for igual ao e-mail, e a senha foi igual a senha que tiver lá buscado, então tá certo, né? Aqui nós vamos colocar outro if, usuário, opa, o que é isso? Usuário
E vamos abrir aqui. Aqui nós vamos colocar o quê? Um console log, pra gente saber se foi realizado o login ou não. O login foi bem sucedido, né? Então, login bem sucedido. Sucedido. Vou colocar até uma exclamação aqui. Vírgula, usuário. Ok. Próxima coisa, local storage, ponto, set item, né, pra ir lá e pegar o item, né, pegar não, mandar o item, no caso, usuário, logado, isso. Vírgula, JSON, ponto, stringify, ponto não, parênteses, usuário. Que é pra falar que o usuário foi logado com sucesso, deu tudo certo, né? Basicamente é isso. E aqui embaixo, this.router. Aqui nós vamos fazer o quê? Fez o login, deu certo, tá tudo certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar pra mandar na rota, pra ir pra home, né? Que é o que a gente quer. Ponto navigate. Ou seja, a rota vai fazer a navegação. Vai fazer a navegação pra onde? Abre parênteses, chaves, aspas simples, home. Pronto, então vamos explicar aqui novamente essa parte que a gente fez, né? O usuário, o login foi bem sucedido, ok? Então envia lá como um JSON para o nosso local storage e navega para o home. Fez isso. Agora, e se não acontecer isso, né? Else, vamos lá. Vai dar um alerta pra gente, escrito o quê? E-mail ou senha inválidos. Agora, toda essa parte aqui já foi feita pro login mode, ou seja, enquanto ainda estava na página de login. Então, a gente falta fazer nossa lógica da página de cadastro, né? Então, aqui, a gente vai colocar um else. Se vocês notarem aqui, estava tudo dentro desse if aqui, né, do login. Agora, a gente saiu dele e tá indo pro nosso else, que vai ser da página do cadastro. Então, beleza. Const usuário já existe. Vai ser esse o nome. É igual a usuários. Então, como que vai saber que esse usuário já existe? Some. Aí colocamos aqui assim, né? Essa arrow. O ponto e-mail igual e-mail. Aí, então, como a gente já saiu do login, a gente tá no cadastro. Quando a pessoa colocar um e-mail, ou seja, o usuário já existe, é porque que é o e-mail que o usuário acabou de colocar, já existe no nosso local storage. Então, vai falar, olha, já existe isso. Então tá, o usuário já existe, né? Criamos aqui, mas o que ele vai fazer? Então, se o usuário já existe, tem que dar um alerta pra pessoa, olha, já temos esse e-mail aqui cadastrado no nosso banco de dados, então é outra coisa, você tem que criar um novo ou tenta entrar lá com esse seu e-mail. Então vai dar um alert, né? Um alert escrito, este e-mail, que vai ser dessa forma que a gente vai saber, pelo e-mail, né, que a gente colocou ali. Este e-mail já está cadastrado. Cadastrado. Pra pessoa saber que, assim, olha, você tá tentando fazer um cadastro novo, mas no nosso banco de dados aqui, esse e-mail já existe. E aí, return, né? Pronto. Ok, a gente criou aqui, então, no caso, esse usuário já existe. E se esse usuário não existir, a gente quer criar um novo usuário. Então, vamos lá, vamos criar. Const novo usuário. Deixa eu pôr maiúsculo aqui, né? Bonitinho. Const novo usuário. Vai ser igual ao quê? Então tá, const novo usuário, usuário, né? Vai se tornar um usuário, que vai ser igual ao quê? Name, e-mail e password. Deixa eu pôr um espacinho aqui pra ficar bonito. Ok, então, usuários ponto push, né? Então, usuários que a gente criou aqui em cima, aqui, né? Essa const aqui,
vai fazer o quê? Push, vai puxar, né? Vai pegar esses dados que a pessoa escreveu e vai criar esse novo usuário, que é o que a gente acabou de criar aqui. E this.salvar usuários. Então, this.salvar usuários. Opa, aqui. Tá, então fez isso, né? A pessoa criou lá, colocou e-mail, password, deu push, né? Pegou esses dados e levou pro nosso local storage. A gente vai retornar para ela um alerta, né? Falando assim, olha, foi criado, tá aqui seu login, pode ir lá, vai dar tudo certo. Então, cadastro criado com sucesso. E aí pronto, né? Apareceu isso, por quê? Porque a pessoa clicou aqui no this.toggle mode e a gente vai dar um reset no formulário. This.reset, this.form, no caso, this.form.reset. Antes da gente testar, eu voltei aqui no código para dar uma olhada, né, para ver se tem algum erro, se eu deixei passar alguma coisa, e eu identifiquei alguns erros. Vamos fazer essas melhorias aqui, né, essas alterações. Primeira coisa, aqui no get item eu coloquei usuários, que é o correto, né, sendo que tá mandando para um banco de dados onde tem todos os usuários. Mas aqui no salvar usuários eu coloquei usuário, então a gente tem que colocar aqui usuários. Não sei se vocês fizeram esse erro, cometeram esse erro de digitação que não entrou o S aqui. No meu caso, não tinha entrado esse S. Então, é só fazer essa alteração aqui, beleza? Agora, vamos testar, né, o nosso projeto. Aqui, a gente já tinha deixado aberto, então ele já fez as alterações. Vamos clicar aqui em criar conta, né, porque eu não tenho uma conta. Nayara. E-mail. Vou usar um e-mail fictício, nayara@gmail.com. Senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadastrar. Cadastro criado com sucesso, ok. Então, vamos fazer o login, nayara@gmail, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entrar. Já deu até a opção aqui de salvar, não vou salvar, porque não tem porquê. Mas, ó, foi pra nossa página home já apareceu aqui. Agora vamos pro que falta, né, que é o nosso CSS aqui. Eu já tenho as cores que eu quero aqui salvas, então essa parte do CSS vai mais de você. Se quiser seguir as cores que eu coloquei, os tipos, né, as alterações que eu vou fazer, fica à vontade, mas então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos mexer no body, né, que é o geral deles. Vamos colocar aqui uma margem 0, opa, 0. Vamos colocar também uma altura de 100 VH, né, que é da parte visível do site, que vai ficar, né, display. Vamos usar o display flex. Vamos fazer assim, vamos deixar aqui com a tela dividida, que a gente vai vendo, né, as alterações sendo aplicadas. Eu acho que vai ser mais interessante. Então, beleza, display flex. Agora aqui vamos colocar um align items center. Já vamos dar um Ctrl S aqui pra gente ver. A gente tá aplicando aqui, né, pra gente ver as alterações. Ok. Então, agora falta a gente centralizar ele com a página também, né? Então, justify content. Opa. Center. Então, pronto. Já tá no meiozinho da página que a gente quer, né? Igual fica nas páginas de login mais clássicas. Agora, vamos mexer no container, né? No nosso auth container. Então, ponto. Ai, tá com o meu caps look. Obrigada. Auth container. Foi esse o nome que a gente deu aqui no HTML, não foi? Vou fechar o TS aqui. Sim, aqui é o nosso auth container. Então, vamos alterar nele aqui algumas coisas. Nele a gente vai colocar, vamos mexer no tamanho dele, max width de uns 500 pixels. Ó, já ficou diferente, a gente deu uma diminuidinha assim, ficou mais quadrado, né? Mais um quadradinho. Vamos colocar uma margem de... Vamos colocar alto, né? Primeiro. E o que mais que a gente pode mexer aqui? Colocar um padding. 2 rem. A gente ainda não tá vendo essas coisas porque a gente ainda não aplicou a nossa borda, né? As nossas cores, então a gente já vê. Vamos colocar então um border. Border radius
Tá tendo a borda, já a gente vai aplicar os efeitos e vai aparecer, tá? Border Radius, vamos aplicar de 8 pixels pra ficar redondinho. Então aqui o de 8 pixels pra ficar redondinho e vamos colocar um Box Shadow pra dar aquela sombreada legal assim. Aqui vai ser 0 pixels, 4 pixels, 14 pixels. E a cor vai ser preto, né? Então o RGB aqui de 0, 0, né? 0 aplicar a cor preta, mas aí a gente pode vir aqui, ó, e aplicar uma transparência, né? Pra não ficar aquele preto, muito preto, a gente coloca assim, e aí pronto, olha. Apareceu aqui a nossa borda, apareceu a nossa sombra, e ficou aqui com esse radius aqui, né? Que a gente acabou de colocar. Vamos continuar então o nosso CSS. A gente vai vir aqui no Google Fonts. Eu já escolhi uma antes. É assim, é com Y. Dina Puff. Eu gostei dessa, que eu achei bem bonitinha, assim, bem fofinha. Então, deixa eu apagar essa aqui. Eu quero essa. Clica aqui. A gente vai pegar todas, então a gente copia aqui, né? Vamos aqui em index.html e a gente coloca aqui embaixo. Aqui. Salva, né? E vamos pegar agora essa parte aqui, Font Family, e copiar para o nosso CSS aqui. Vamos voltar e vamos colocar aqui que o nosso H2, a gente vai deixar só o H2, que é o título diferente, tá? Então, H2 vai ficar com esse Font Family, ó, já aplicou, eu acho muito bonitinho esse Font Family, ok. Antes da gente continuar aqui, vamos fazer umas mudanças no global aqui, no Style CSS global. Ok, então já aplicamos aqui. Antes da gente continuar, vamos aplicar alguns efeitos de forma global para já aplicar no nosso home também. A gente não mexeu nele aqui, porque se vocês quiserem, vocês podem estar alterando da forma que vocês quiserem, né? Vamos só mexer aqui no nosso Style CSS de forma global. Pra gente fazer o quê? Mudar as letras de forma global, né? Essas letras aqui, pra gente não ter que mudar uma por uma, a gente já muda todas, né? Aplicando só essa aqui diferente. Aplicar uma cor já no home também. Então, vamos mexer de forma global aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar um font family diferente. Eu pensei em colocar o Roboto, que é o mais clássico, né? Então, vamos aplicar o Roboto aqui, fonts. O Roboto já tá até aqui, né? É um dos primeiros. Então, get font. Vamos tirar aqui a Diana e get embed aqui, copy code. Mesma coisa, HTML. Vamos colocar aqui embaixo. Ok, salva. Vamos voltar aqui no CSS. Vamos colocar esse font family aqui do Roboto para ficar bem bonitinho, que o Roboto é a fonte mais usada, assim, né? Sem serifa, bem bonitinha. A cor da nossa letra. Eu já deixei salvo aqui pra gente algumas cores que eu achei legal, que antes eu tava dando uma pesquisada. Então, vamos lá. AC6959. Essa foi uma das cores que eu achei legal pra ser a cor da nossa fonte. E o nosso background color, eu também separei a cor FA, F2DD. Gostei dessas duas cores. Ficou legal a cor, já ficou bem bacana, dessa pesquisadinha. Então, vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso CSS, no nosso input. Então, próximo, que a gente vai mexer, né? Que são esses pedaços aqui que vai escrever, né? Input. Agora a gente vai aumentar ele um pouco, né? Um width de 100%. Ó, já ocupou todo o espaço, né? Fica mais bonito visualmente. Margem. Vamos colocar um margin bottom para eles dar aquele espaçamento. Acredito eu que de 1 rem, já que a gente já colocou no outro, no de cima aqui, né, o patch de 2 rem, vamos colocar de 1, que já vai dar um espaçamento bem bacana. Beleza. O que mais que a gente pode estar mexendo, olhando aqui? Para ele dar uma distância, né, uma distância legal aqui, vamos colocar um padding. Vamos colocar um padding de meio, né? Já que a gente colocou o espaçamento dos outros de 1, aqui a gente põe de meio, ó, já aumentou, porque senão ele ia ficar meio estranho de 1 também. Mas, né, eu tô seguindo assim com base no que eu aprendi, mais ou menos, de UX. Tô seguindo assim mais ou menos o que eu aprendi de Tô seguindo assim mais ou menos o que eu fui aprendendo, né, nessa questão dos designers, pra deixar mais bonitinho, mais certinho.
Então vamos lá, esse padding eu achei melhor. Vamos deixar redondo também, pra gente seguir esse padrão de tá redondinho, até porque redondo fica um pouco mais fofinho, né? Fica nessa estética que eu tô querendo ali, que eu usei as letras e tudo, então fica legal. Também de 8 pixels. Já aplicou, já ficou redondo, ficou bacana. E um border column, né? Pra não ficar destoando desse jeito, com esse border column preto, a gente vai usar a mesma cor. Então, vamos lá. Border column aqui é 7, 9, 4, 7, 6. Vamos ver como é que ficou. Viu? Já aplicou uma cor, ficou legal. As cores, igual eu falei, eu já deixei salvo. Próximo, vamos mexer no nosso button, né? Os buttons também estão destoando ali, estão com essa margem preta estranha. Não achei muito interessante, né? Então vamos mexer. Vamos colocar então um border radius. Border radius, de uns 4 pixels, pra não ficar tão grande o border radius igual do outro, ó. Ficou um border radius mais interessante. Vamos colocar o cursor pointer, né, que não tá cursor pointer. Sempre é interessante colocar, pra quando a pessoa colocar em cima ficar assim, né. Ok. Dá pra gente mudar também algumas outras coisas. Vamos tirar essa borda. Não gostei da borda. Border none. Fica assim, fica legal. Gostei. A gente também pode mudar a cor, né? Porque se a gente mudar a cor de fundo dele, já vai ficar mais interessante, que vai fazer essa diferença. A cor aqui da letra, né? Primeiro, vamos mudar pra ela ficar diferente do texto, né? Chamar essa atenção. Então, eu já salvei aqui que vai ser a FA, F2, DD. FA, F2, DD. FA, F2, DD. Então eu salvei essa cor aqui pra gente colocar na letra. Aí sumiu, então a gente precisa aplicar o quê? Um background color. A gente vai aplicar a cor, vai ser AC 6959, que foi aquela que a gente aplicou pros botões e ficou assim, ó, pras letras, né? Então a gente fez essa inversão da cor da letra com a cor do fundo aqui no nosso botão, e aí fica mais interessante, né? De se ver, chama atenção pra pessoa saber que isso é um botão, ou seja, tá diferente, mas ao mesmo tempo não tá com aquela borda bem gritante, bem marcada, preta, tá diferenciado assim. Vamos só aumentar ele um pouco, vamos colocar um padding de 4 pixels, pra ele dar essa aumentadinha assim e ficar mais legal. Ficar mais quadradinho, né, mais retangular, assim, porque ele tava meio pichado, estranho. Vamos dar uma encurtada. A gente aqui embaixo só vai aplicar o quê? Um button hover, que o hover é o quê? É quando você coloca em cima, né, quando você hover tá em cima, assim, né, a gente vai colocar pra ter um efeito, pra fazer uma diferença. Eu pensei em a gente aplicar uma cor diferente. Então, vai ficar essa nuance de quando a pessoa colocar em cima, ter essa mudança de cor. Então aqui a gente vai aplicar o quê? Essa cor não. A F, essa aqui, essa cor da letra, vai fazer essa diferença. E o background color vai pra esse aqui, olha, o laranja. Esse aqui. Aí, olha, quando a pessoa tá dessa cor, coloca em cima dessa pequena nuance aqui, essa pequena diferencinha, mas, né, isso faz toda a diferença na hora que você tá vendo o site. Nosso cadastro ficou assim, né, tá aparecendo aqui o nosso placeholder, e ficou assim, eu achei bem legal, achei que ficou bem interessante. A única coisa que eu vou fazer agora é a alteração da home, mas o home, como é uma coisa que não é o foco desse vídeo, eu vou fazer a alteração aqui bem rápida. Então, vocês fazem a alteração que vocês quiserem, mas aqui embaixo tá o link, né, do meu repositório desse projeto. Lá vai estar o meu home feito igual eu realizei, né, eu vou usar o Bootstrap e fazer os links. Então, se você quiser, tá lá no meu repositório, é só ir lá e pegar essa parte do home. Então, ficou assim o nosso projeto, a nossa página home, né? Eu fiz as alterações, coloquei aqui esses icons, você pode fazer a alteração que você quiser. Isso aqui foi só pra ter uma página home mesmo, né? Não ficar completamente vazia. E é isso. Então foi isso, esse foi o nosso vídeo. Nós construímos então a nossa tela de login e de cadastro. Fizemos também o home. Se vocês quiserem, o link do repositório tá aqui na minha descrição. Me sigam nas outras redes sociais, se inscreva no meu canal e compartilhe e curta o vídeo.